Vamos falar um pouquinho a respeito desse cenário de crédito, né? Inclusive, tem trazido grandes questionamentos a respeito desse cenário, principalmente com uma Selic, né, mais elevada, 15%, e sem sinal claro de alívio no curto prazo, como muito bem detalhado e deixado claro ali pelo Banco Central. Mercado de crédito, a gente vê, inclusive, está se fechando um pouco, principalmente nos bancos mais tradicionais. Queria entender um pouco da sua percepção, né, o impacto mais visível dessa realidade no crédito para as famílias. Como que está esse cenário na sua percepção? Bom, sua colocação foi perfeita, né? A gente está com uma Selic hoje de 15%. O Banco Central não enxerga, né, uma queda nessa Selic, principalmente a curto prazo, e isso impacta diretamente no custo do financiamento imobiliário e no custo do crédito também de veículo. É o que a gente tem visto são os bancos cada vez mais fechando a porta para esse financiamento e aumentando as taxas, né? A taxa vem acompanhando a Selic desde o início do ano. Nós iniciamos o ano com uma taxa ali na faixa de 10,99, e hoje a gente já vê alguns bancos trabalhando a 13,5% na taxa de financiamento imobiliário, né? Quando a gente olha isso para o crédito de veículo, esse aumento é ainda mais expressivo, né? Hoje a gente consegue ver com tranquilidade o crédito de veículo hoje trabalhando entre 2% e 3% ao mês a taxa, né? E o custo disso, o custo desse dinheiro para as famílias acaba sendo muito alto. É o que a gente vem vendo, né, no dia a dia aqui, são muitas famílias com o sonho, com o objetivo de hoje, tá entrando em um imóvel que ela tinha projetado há 1 ano ou 2 anos atrás, e quando ela vê a realidade do crédito, ela não conseguir atingir esse objetivo hoje, porque a renda não acompanhou como deveria. Felipe, bom dia para você. Quais alternativas restam ali para o consumidor que precisa financiar um imóvel ou trocar de carro? Há espaço para fintechs ou novos modelos de financiamento ganhar escala? Excelente pergunta, Isabela. É, Hoje, muitas fintechs têm ganhado escala, principalmente trabalhando em formatos um pouco diferentes dos tradicionais, né? E uma grande alternativa também, que vem crescendo muito, principalmente nesse ano de 2025, é o consórcio. Tanto como alternativa para o financiamento como do imobiliário, quanto para o financiamento de veículo. Se a gente for pegar, por exemplo, no consórcio, o consórcio teve uma alta no último quadrimestre, se eu não estiver enganado, de 29%, né, sobre o ano passado. Aí reflete diretamente no que a gente estava dizendo, né? As famílias com menos poder de compra sobre o que precisariam ter e com esse custo do financiamento tão alto. Então, as pessoas estão buscando alternativas, e uma das melhores alternativas que hoje a gente tem é o consórcio. Além disso, o que a gente vê, tanto para as construtoras quanto também para o consumidor final, no curto e médio prazo, é a entrada de muitas fintechs no mercado com produtos que são um pouco diferentes do que a gente vê na prateleira. Para consórcio, né? Eu acho importante, inclusive, a gente pontuar algumas questões em relação a esse tipo aí, né, de crédito, mas olhando para o financiamento imobiliário, né, que você citou e que foi, né, motor de crédito no Brasil aí nos últimos anos, você vê a possibilidade dele até mesmo, talvez num cenário até um pouco mais dilapidado, assim, entrar em colapso se os juros permanecerem altos até o ano que vem, com taxas cada vez mais elevadas, e aí tendo, né, justamente esse cenário mais adverso para o mercado imobiliário, impactando efetivamente até o cenário econômico do país? Felipe, eu não sei se a gente pode falar ainda em colapso, não vejo colapso ainda como um ponto, mas o aumento da inadimplência, esse sim, a gente ainda não vê ela sendo refletida no momento atual, mas a gente olhando para frente, com os juros se mantendo da forma como estão, a inadimplência é uma preocupação grande nesse cenário. Hoje o que a gente vê é um pouco mais de dificuldade na venda dos imóveis, muito diante da questão de crédito. Se a gente for olhar para o cenário de 2025, a gente não vê a taxa arrefecendo,
né? Porque a gente também não olha para uma Selic que vai arrefecer no curto prazo. E se a gente for projetar isso para 2026, a continuidade dessa taxa é o que a gente tem como previsível, né? Que essa taxa continue nos patamares ali de 13%, de 14%, podendo bater até 15%, dependendo um pouco também do que a gente tiver de aprovação ou não da taxação sobre LCIs, né? Que faz parte também do funding do financiamento imobiliário. Então, eu não vejo hoje como um mercado que estaria entrando em colapso nesse sentido, mas vejo ele como preocupante no médio prazo. E nessa preocupação, né, você acredita que pode haver algum tipo de reação por parte do governo ou até mesmo por parte do setor privado para tentar reverter essa situação, até evitar uma desaceleração um pouco mais forte? A gente vê, inclusive, né, o próprio governo anunciando alguns cenários, algumas possibilidades, algumas medidas. Isso poderia trazer algum tipo de melhora nesse ambiente ou, de repente, até uma menor percepção de desaceleração no setor imobiliário, Felipe? Eu acho que isso vai ser necessário. Assim, quando a gente olha para as medidas que estão sendo tomadas hoje, isso ainda não está refletindo no dia a dia, a gente ainda não vê nenhuma medida muito forte do governo federal, mas acho que medidas e a mão do governo vai ser necessária para poder aliviar isso sim, tanto isso no crédito para as pessoas que necessitam, né, da tomada de crédito, para esse cliente final, quanto para as incorporadoras, né? Eu acho que a gente entrar nisso, na taxa de juros ou no produto que está sendo ofertado para as incorporadoras, eu acho que vai ser imprescindível por parte do governo. E acho que o caminho que a gente está tomando hoje de entrar com impostos sobre produtos que hoje são isentos, como a LCI, eu acho que é um caminho contrário do que a gente deveria, do que o governo deveria estar tomando nesse sentido do crédito, porque isso vai impactar tanto o crédito imobiliário quanto os créditos das construtoras. Ô Felipe, é só para arrematar esse cenário aí das LCIs que você comentou, né? Na sua percepção, a indústria ela tem capacidade de suprir ou de entregar para o governo o que ele está querendo em relação à arrecadação, em relação à alternativa para arrecadação e para corte de gastos? Na sua percepção, já deixou claro aí que talvez não seja a melhor medida, né? Essa tributação, essa mudança aí nas taxações. Mas observando o tamanho, observando o que pode ser arrecadado, seria uma alternativa viável na sua percepção? E poderia entregar ou só tiraria uma competitividade, tiraria uma atratividade desse produto? Eu acho que a gente tem na indústria imobiliária, principalmente, Felipe, uma das principais indústrias, um dos principais motores da nossa economia, né? Então, acho que é uma indústria enorme, uma indústria que cresce muito ao longo dos anos e uma indústria que vive de grandes ciclos, né? Eu ainda vejo um ciclo de expansão grande na nossa indústria, né? Na indústria imobiliária, e vejo que ela se adapta de maneira muito rápida também, né, ao nosso momento de mercado. Então, acho que a gente ainda tem muito para poder entregar, a gente ainda tem um déficit grande quando a gente fala de moradia no Brasil, né, e que precisa ser entregue. Então, sim, eu vejo o mercado imobiliário, o meio imobiliário, como algo que ainda vai crescer muito ao longo dos próximos anos, e não vejo a gente num cenário de crise, entrando em crise, nem nada disso. Mas, de novo, assim, acho que para a gente poder conseguir chegar nisso, para que a gente possa atingir os patamares, e o governo receba de volta o que espera, ele precisa fazer uma contrapartida, e essa contrapartida, na minha opinião, ela não é taxando produtos como a LCI ou aumentando as taxas desse mercado, mas sim trabalhando num cenário oposto a esse. Perfeito. Agora indo para o cenário aqui do consórcio, né? Como você muito bem pontuou,
acaba até sendo, né, o consórcio uma alternativa para um cenário restritivo no crédito imobiliário, né? Em que medida, Felipe, na sua percepção, ele pode justamente ser uma alternativa real, né? E não apenas ali algo que corra junto, algo que seja marginal, lateral a quem precisa de crédito imobiliário? Bom, principalmente olhando para a questão do crédito imobiliário, quando a gente fala do consórcio, é importantíssimo que a gente reflita sobre um ponto de atenção que muitas vezes as pessoas não têm. É que o consórcio ele é uma alternativa sim, mas ele é uma alternativa que depende de prazo, né? Você precisa estar olhando para o consórcio como um produto a longo prazo. O produto consórcio diferente do financiamento, ele não é um produto que eu entro hoje e que amanhã eu tenho crédito na minha mão, né? Então, o financiamento, sim, eu entro hoje, faço aprovação de crédito, daqui 60 dias eu estou dentro do meu imóvel. Consórcio, não. Eu preciso ter mais planejamento. E a provocação hoje, o que a gente está vendo hoje no mercado, são as pessoas fazendo isso, né? Assim, as pessoas estão cada vez mais entendendo a questão das taxas altas, querendo fugir dessa taxa alta e se programando, se planejando, dando um passo atrás para aquilo que é necessário, que é o que o consórcio necessita, né, que as pessoas tenham planejamento para isso. Então, se hoje a pessoa se hoje o nosso telespectador aqui tem um interesse na troca de um imóvel para daqui 1 ano, para daqui 2, para daqui 3, o consórcio pode ser sim uma alternativa, né, importante, viável e mais barata do que a gente vê de perspectiva para os próximos anos do financiamento imobiliário. Então, esse é o ponto. Eu acho que o consórcio pode ser sim uma alternativa, mas ele precisa de planejamento. E do lado das administradoras, principalmente os grandes bancos, o que a gente tem visto ao longo dos últimos 2 anos é uma mudança muito grande no produto, né? Então, eles entendendo muito a necessidade do consórcio estar cada vez mais ativo na vida das famílias, e para isso, muita coisa precisava ser mudada no produto, e a gente vem vendo algumas mudanças expressivas nele. Então, eu acredito sim que o consórcio vai ser um motor muito forte de financiamento nos próximos anos. Tá? Vale isso tanto para o imóvel quanto para veículos. Eu acho que ele vai fazer parte muito forte, cada vez mais, do dia a dia. Perfeito. Só para a gente encerrar aqui, Felipe, eu tenho 2 minutinhos. A gente viu uma expansão grande aí no crédito nos últimos anos, né? Em base em expectativas que acabaram não se concretizando. Até a gente permeou, né, essas expectativas, esse cenário. Diante desse cenário atual, né, um ajuste é inevitável ou o sistema financeiro acabou falhando aí em calibrar as apostas? Qual que é a sua percepção daqui para frente em relação a todo esse cenário do crédito? Vai precisar de algum ajuste, alguma percepção em relação ao que pode acontecer daqui para frente? Eu acho que sim, Felipe. Eu acho que o ajuste ele é necessário, ajustes precisam ser feitos. A gente enxergar a taxa de juros nos patamares que a gente está vendo e nos patamares que hoje a gente consegue ter de previsão, é um custo muito alto, né? Assim, hoje a família tracionar um financiamento imobiliário com uma taxa de juros de 15% ao ano é um custo quase que inviável, né, para as famílias disso, olhando a longo prazo. Então, melhorias nesse sentido precisam acontecer e intervenções precisam acontecer de maneira rápida para que isso não seja um problema no médio prazo. E aí é onde a gente vê e já viu, já passou por isso algumas vezes, que a gente não atuar no problema que a gente está vendo hoje ser o gerador de uma crise muito forte no futuro. É o que a gente tem visto hoje, é muita surpresa e é muita gente sendo negada no financiamento imobiliário, e o que preocupa é pessoas que compraram seus imóveis há 2 anos, há 3 anos atrás, e que estão nesse momento agora precisando financiar porque chegaram no momento de chaves, né? E aí, quando ela chega no momento de chaves, o banco chega lá e fala assim, não te entrego porque você hoje não tem renda suficiente para comportar aquele crédito. Você fala assim, poxa, mas foi um planejamento que eu fiz há 3 anos atrás e hoje eu não consigo entrar no crédito. Essa é a maior preocupação, esse é o maior impacto que hoje a gente tem tido nas construtoras, e isso no curto prazo me preocupa muito.
Tá certo. Felipe, sempre um prazer. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Até uma próxima. Eu agradeço. Muito obrigado, um ótimo dia.